Olá, tudo bem? Como vai você? Espero que você esteja bem, sempre bem. Sou Rivaldo Machado, seu professor de Geografia aqui do SAI Digital. Olha, ó, hoje nós vamos conversar um pouquinho a respeito de cultura e religião. Entender um pouco, é claro que eu sei muito bem que lá na tua linha de Sociologia você vê a tal da cultura e da religião, mas hoje o que nós vamos procurar aqui? Tentar fazer essa ponte entre cultura e religião, dando algumas características mais do olhar geográfico em cima disso, tá? Bora lá comigo ver como é que funciona isso aqui? Primeira coisa, o que nós temos que entender aqui? Ó? Cultura. Cultura tem um conceito, né? Como é que a gente pode definir esse conceito de cultura? Tá? Então nós vamos acabar tendo aí que existe aquele senso comum sobre cultura, que vê mais ou menos a cultura como quantidade de conhecimento. O cara foi para a escola, quanto mais tempo ele permaneceu lá no banco da escola, mais cultura ele tem. Não está errado já desse jeito, mas no sentido que nós vamos utilizar aqui hoje, não rola muito por aí não, né? Então, primeiro, nós temos que perceber justamente que a tal da cultura, ela acaba sendo o quê? Ela acaba sendo uma característica comum de um grupo de pessoas que ocupam determinado espaço geográfico. Então, logicamente, o que essas pessoas têm em comum? Entre outras coisas, a questão da cultura. Então, essa cultura ela vai ser formada por elementos tipo o quê? Falam a mesma língua, talvez não necessariamente professem a mesma religião, se vestem de forma muito parecidas, né? Tem hábitos, costumes, a alimentação é um traço cultural muito forte. O que a gente consome muitas vezes, lá para o outro pode ser completamente complicado e vice-versa também funciona, né? Então são culturas diferentes que nós temos aí. A forma de se comportar e assim por diante, tudo isso são características culturais, tá? Por que eu chamo a sua atenção para isso? Porque daí nós geramos um outro problema mais interessante para a geografia, que hoje é muito comum nós estudarmos, não é mesmo? Que diz respeito ao quê? Galera no mundo está com um problema. Não é bem um caso brasileiro forte isso, mas você vai, por exemplo, em algumas regiões da África, da Ásia, Oriente Médio com destaque, os caras estão vivendo lá problemas do quê? Conflitos étnicos. Né? O que significa um conflito étnico? Antigamente existia uma forma de você classificar os diferentes grupos de pessoa. A raça. Então o sujeito pertence à raça X, Y ou Z. O que define uma raça em ser diferenciada da outra? São os aspectos físicos, né? A cor da pele, muito utilizada, o formato dos olhos, né? Então, aqueles manuais antigos diziam assim, 3 troncos raciais, né? Os caucasianos ocidentais, que tiveram origem principalmente na Europa, os negroides, né? Que nós vamos encontrar o que? Basicamente os africanos, negroides, né? E ainda nós vamos ter aí a presença justamente dos mongóis, que seriam o quê? Seriam representados principalmente pelos asiáticos ou os amarelos. Esquece todo esse trem aí, né? Esse trem só traz problema na vida da gente, né? Primeiro porque você não encontra mais quase, com raríssimas exceções, troncos raciais puros, né? Então hoje nós sabemos que a população do planeta, diferentes regiões se integraram e é uma misturança sem tamanho, né? Daí acaba acontecendo, é só você pensar a realidade, imagine lá a tua sala de aula, né? Tem um padrãozinho da galera que está lá, teus coleguinhas, teus amiguinhos, não, é cada um diferente. Um é negro, outro é japonês, outro é asiático, outro é brasileiro, outro é não sei o quê, então é uma salada, né? Morreu essa conta, né? E sem falar que nós temos um outro problema, né? Quando você passa a classificar o grupo de pessoas a partir da raça, você cria um problema. Qual é esse problema? Racismo, que é outro problema muito estudado na geografia hoje em dia. O que significa o racismo? Racismo significa que você está dizendo que uma pessoa era superior ou inferior de acordo com a raça que ela pertence, ou do grupo racial que ela pertence, né? E a gente sabe que ser humano não é isso, né? Essa carga genética influencia minusculamente no nosso comportamento, né? Nosso comportamento ele é mais determinado socialmente, certo? Do que a gente aprende durante a vida, muitas vezes, transforma no que nós somos. Só que o conceito de cultura não é essa maravilha também, né? Então vamos lá, todo mundo tem uma cultura diferente e deve ser respeitado, porque racismo não está com nada. Não, não é bem assim que funciona.
Então, se nós formos fazer uma análise, por exemplo, desse pensamento a partir da ideia de cultura, nós chegamos aonde? Nós chegamos também que cultura segrega, né, espacionalmente. E por isso que é importante aqui para a nossa geografia. Então nós encontramos assim, as culturas também geram, entre aspas, essa segregação que não é racismo, e sim uma coisa chamada de etnocentrismo. Aquela velha ideia de achar o quê? Que a minha é a certa, a minha cultura é superior. O outro está errado. E a gente sabe que isso no mundo inteiro aí tem gerado uma série de conflitos, como eu já falei para vocês. Exemplo de continente africano e Oriente Médio é o que mais salta aos olhos. Principalmente os conflitos étnicos religiosos. O que nós temos lá? Né? Gente achando que uma religião é superior à outra, que a forma de ver o mundo, né, pelo viés ideológico da religião, é superior. Pô, vamos parar com esse negócio aí. Então vocês percebem que esse conceito de cultura, de raça, de etnia e de racismo é extremamente importante para a gente entender muito dos conflitos que a gente estuda na geografia aí, né? Mas, por outro lado, eu já chamei a atenção de vocês, para nós aqui no Brasil, muitas vezes é difícil entender isso, certo? Entender que existem diferenças. Por que é diferente e difícil de entender isso? Porque existe aqui, ó, cultura e diversidade. Então, Brasil é um país gigantesco que ele acaba possuindo o quê? Uma diversidade cultural gigantesca. Essas duas imagens que aqui estão chamam muita atenção, né? Então são duas imagens, talvez daquela manifestação popular que mais chama atenção no Brasil, que é o nosso carnaval, onde nós acabamos tendo o quê? No Rio de Janeiro e em Pernambuco, né? Então é a mesma festa, é a festa do carnaval. Só que a forma como se faz esse rito, se pratica essa festa, é completamente diferente. Agora, se você for lá no meio do Amazonas, que tem carnaval também, vai aparecer um terceiro tipo, em outra região, quarto, cinco, seis. Isso se chama uma diversidade cultural. Em diferentes regiões do país, nós acabamos sendo o quê? Diferentes influências, diferentes formações. E, logicamente, nós acabamos sendo o quê? Essa diversidade aí está, né? Então, a gente não pode dizer assim uma coisa chamada de cultura brasileira e dizer que essa cultura faz parte da totalidade desse território gigantesco de 8,5 milhões de quilômetros quadrados e com mais de 210 milhões de habitantes, né? Não dá para dizer que esse povo tem uma cultura. É imaginar assim mais ou menos, mas a fala, né? A língua é uma manifestação cultural? É sim, né? Agora bota um sulista, um gaúcho do interior para falar, conversar com um cidadão do interior lá do sertão nordestino. Parece dois dialetos completamente diferentes. Então pensar essa diversidade cultural brasileira é interessante. Mas, por outro lado, nós acabamos sendo o quê? Que essa nossa chamada diversidade cultural muitas vezes tratou de fazer o que também, né? Ela tratou, por assim dizer, de criar uma certa tolerância, né? Não estou dizendo aqui que não somos etnocêntricos e muito menos racistas. Somos. Mas se comparado, por exemplo, com a sociedade norte-americana, essas diferenças existem também, até por conta que eles receberam migrantes em grande quantidade. E essas diferenças aí, elas chamam muita atenção e são muito mais conflituosas que a realidade brasileira. Mais uma vez, repito, não estou negando essa presença de conflito aqui dentro. Existe também forte, né? E o que acaba acontecendo? Quando nós falamos em cultura nos dias de hoje, nós temos que perceber justamente que esse mundo moderno, globalizado, por assim dizer, ele é um mundo que ele vem trazendo muitas manifestações culturais diferentes. A cultura é um aspecto da sociedade que ela apresenta uma dinâmica muito grande. E o que a gente vem percebendo aí nesses últimos anos, né? Você talvez não perceba tão facilmente, porque você nasceu dentro desse rolo aí, né? Mas eu que sou um pouquinho mais velho só que você, tenho essa percepção muito claramente, né? Com os adventos das redes de comunicação e principalmente da internet, nós acabamos percebendo o que ocorreu hoje em dia. Cada vez nós temos uma tendência maior no nosso planeta a mais ou menos ocorrer uma homogeneização da cultura. Tá? Então eu trouxe para você uma imagem aqui. Tá? As meninas já sabem qual é, né? Os meninos alguns.
que nós encontramos aqui? Isso aí é um grupo de música pop, famoso BTS, certo? Novo estilo de música, por assim dizer, que ficou conhecido como K-pop, né? Que é o pop da Coreia do Sul. Então tá aí a rapaziada, né? Então o que acontece com essa moçada aí? Se você bater o olho neles, você consegue definir qual é a origem deles? Eles são orientais, mas com uma forma de se vestir, de arrumar o cabelo e assim por diante, e até mesmo de cantar, que é uma puta expressão cultural aí. O que acaba acontecendo com essa moçada, né? Essa moçada é tipicamente ocidental. Como se não bastasse ser tipicamente ocidental, o que é que mais nós encontramos, né? É comum eles serem ouvidos aí, os jovens do planeta inteiro gostam da banda de pop, não é mesmo? E peguei isso aqui só como exemplo. Se nós formos pegar nessa ideia de uma massificação mundial da cultura aí, nós acabamos sendo o quê? Nós acabamos sendo que isso é muito comum, não só na música, né? No cinema, nos esportes e assim por diante, na literatura de forma geral, isso aí são expressões que crescem e crescem muito significativamente, né? Então daí você deve estar perguntando, ô professor Rivaldo, você quer dizer que vai chegar um determinado momento que esse negócio de internet e assim por diante vai se desenvolver num grau tão grande que vai existir uma cultura mundial? Calma lá, né? Ao mesmo tempo que nós temos uma tentativa, por assim dizer, do Ocidente em massificar esse seu estilo de vida e, logicamente, lucrar e vender por conta disso, o que acaba acontecendo? Acaba acontecendo que cada vez nós temos também o surgimento, entre aspas, de certos movimentos culturais que servem como resistência a essa onda que vem atropelando cada vez mais, né? Então, os regionalismos, eles também não tiveram nunca tão em alta, né? E chegar a tal ponto que essa massificação da cultura ocidental, ela acaba gerando o quê? Conflitos, né? É só nós pensarmos, por exemplo, na ideia do terrorismo. O que está por trás de tudo isso, né? Está justamente na interferência ocidental e na imposição de um estilo de vida em sociedades que eram, por assim dizer, extremamente tradicionais, principalmente do norte da África e do chamado Oriente Médio, né? Então nós podemos ver nesse terrorismo certos traços, por assim dizer, da resistência a todo esse movimento aí, que vem passando como um rolo, né, compressor, em cima de essas pequenas culturas, ou culturas que aparecem menos, por assim dizer, tá? Isso é importante. Mas só que a cultura, por outro lado, como nós falamos nela, ela não é apenas uma cultura imaterial de forma geral, né? Então não é só a música, não é só o livro e assim por diante. Nós também temos toda uma parte da cultura aí, que ela é o quê? Que ela também é a cultura, né? E um povo possui, além de tudo, né, o seu passado é muitas vezes representado por essa cultura. O que é que nós encontramos aí? A cultura, ela também pode ser vista no seu patrimônio, né? Pode ser um patrimônio cultural, né? Complexo de pirâmides, muralhas e assim por diante, castelos, edifícios, tudo isso. Pode ser natural, como reservas ecológicas, arquipélagos, praias, montanhas, e ela pode ser um misto que apresenta tudo isso aí, né? Então esses aspectos culturais, eles são muito importantes. Cultura, como o título está trazendo aqui, faz parte do patrimônio de um grupo, né? O que a gente tem visto aí, ultimamente, é essa tentativa, né, de alguns grupos de apagarem a história e saírem por aí acabando com o patrimônio cultural, né? Então você pega, por exemplo, lá alguns grupos terroristas, como é o caso, por exemplo, do Estado Islâmico, invadiam alguma região, o que eles faziam? Quebravam museus, destruíam estátuas e monumentos, né? Porque a ideia deles é o quê? Apagar a história, né? E mais recentemente algumas manifestações aí que nós vimos no mundo, né? Também são manifestações que essa coisa de você ir lá e destruir estátua, destruir estátua, destruir estátua. Ah, tem que acabar com isso, porque isso basicamente representa o quê? Processo, por assim dizer, de repressão das populações. Vírgula, para com isso. Que nós encontramos aí que isso, da mesma forma como acontece lá, acontece aqui, é tentar destruir o patrimônio cultural, que talvez seja as maiores riquezas
Nós temos que saber de onde nós viemos para entender para onde nós vamos. Por isso que patrimônio cultural é uma coisa muito importante. Beleza? Tudo bem? Tudo legal? Então tá bom. Grande abraço pra você.